Olá a todos que assistem o meu canal, sejam todos bem-vindos e vamos mais uma aula e o tema de hoje é reportagem. Fala, criaturinha de Deus! Estamos de volta com mais um tema. O tema de hoje é reportagem. Vamos falar sobre a estrutura de reportagem e a diferença de reportagem e notícia. Reportagem é um gênero textual jornalístico e esse gênero serve para fazer a complementação que precisa na língua. E vamos discutir isso hoje. A parte escrita da reportagem, como se estrutura uma reportagem e qual a diferença de reportagem e notícia. Como o ser humano expressa sua língua e as suas ideias através de suas emoções. Como é que acontece tudo isso? Vamos lá, criaturinha, vamos aprender hoje o que é uma reportagem. Primeiro, a reportagem de texto, ela é mais ampla e detalhada, pode apresentar gráficos, quadros informativos, tabelas, depoimentos, ilustrações e legendas. Então, ela vai ter sempre que responder o que aconteceu, quem estava envolvido, quando aconteceu, onde, como, de que forma que se sucedeu e por quê, quais foram as causas. Vamos lá, criaturinha? Começando aqui, foi tirado uma reportagem do G1 e tem a principal notícia sendo assim: número de refugiados deslocados cresce em 2016 e é o maior já registrado, diz o relatório. 65,6 milhões de pessoas passaram por deslocamento, ou seja, elas tiveram que sair devido a conflitos, guerra e fome, segundo o Acnur. Países em desenvolvimento acolhem 84% dos refugiados e deslocados e a metade é criança. Essa foi uma reportagem de Viviane Souza da Globo News no ano de 2017. Então, veja a lead dessa reportagem. O que é a lead da reportagem? Vamos entender o que é a lead. Esse título preto em negrito, que está aqui grande, em letras que chamam a atenção, é a lead da reportagem. A lead normalmente é um texto, uma parte do texto, que informa ao leitor o que vai ter nessa reportagem. Na maioria das vezes, ele é composto apenas por duas linhas. Observe, número de refugiados e deslocados cresce em 2016 e é maior já registrado, o maior número registrado, diz o relatório. Então a notícia já começa falando das pessoas que deslocaram, que tiveram que sair, óbvio, deslocamento. Elas tiveram que sair e isso aumentou muito em 2016. Vamos agora ao relatório para a gente ler essa reportagem. Veja, nós temos aí uma imagem e nessa imagem está a se perceber, ela fala muita coisa. Temos aí uma criança ou segurando a outra criança, temos uma série de pacotes e bagagens que demonstram que as pessoas estavam deslocando de algum lugar, está saindo de algum lugar. Vamos ver o que diz a matéria sobre isso. Conflitos locais, guerra civil e fome fizeram com que o número de refugiados deslocados no mundo aumentasse ainda mais em 2016. Segundo o relatório divulgado nesta segunda-feira, dia 19,
tornando a atual crise humanitária a mais grave desde a fundação da ONU em 1945. Então, nós temos os países com maior número de refugiados são a Síria, Afeganistão, Sudão do Sul e Somália. E os países que mais recebem são a Turquia, Paquistão, Líbano, Irã, Uganda, Etiópia e Jordânia. Esses são países desenvolvidos. Veja logo mais abaixo. Vamos ver o que tem mais abaixo. Mais abaixo nós temos o número de refugiados deslocados no mundo atingiu 65,6 milhões de pessoas no ano passado, um crescimento de 300 mil na comparação com 2015. Segundo o relatório global sobre deslocamento forçado em 2016, divulgado pelo Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Continuando ainda com a reportagem, desse total, 10,3 milhões foram forçados ou forçadas a deixarem seus lares pela primeira vez, 15,7%, e metade são crianças. Crianças que viajavam sozinhas ou separadas de seus pais pediram cerca de 75 mil solicitações de refúgio só no ano passado. Ainda mais embaixo nós temos a guerra na Síria, que já dura 6 anos, é a causa do maior fluxo de refugiados no planeta. São 5,5 milhões de pessoas que deixaram o país em busca de um local mais seguro, segundo o relatório do Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Então vocês percebem que se trata de refúgio. As pessoas que saem de um país vão para o outro em busca de melhoria. Agora mais embaixo vamos ver as origens dessas pessoas. As origens. Países de origem dos refugiados em 2016. Observe que da Síria, 5,5 milhões, do Afeganistão, 2,5 milhões, do Sudão do Sul, 1,4 milhão e da Somália, 1 milhão. Então aí nós temos várias pessoas que saíram dos seus países. Observe a imagem, pessoas subindo num carro, que estavam em busca do transporte para saírem de seus países e irem para outros países em busca de melhorias de vida. Continuando ainda com a reportagem, ela vai muito mais além. Ela diz: mas durante 2016, os conflitos entre o governo do Sudão do Sul e grupos rebeldes trouxeram um novo elemento à crise humanitária. Aproximadamente 740 mil sul-sudaneses foram forçados a se deslocar no ano passado devido à guerra civil, e o número de refugiados do país subiu para 1,87 milhões, ou 1,87 milhão de pessoas. No início deste ano, a ONU e o Sudão do Sul declararam estado de fome no país, com 100 mil pessoas em risco de inanição. A falta de comida e o colapso econômico são provocados pela guerra civil iniciada há 3 anos. A palavra inanição significa fraqueza, debilidade, abatimento, prostração. Isso é causado pela fome, nesse caso aí. Mais embaixo nós vamos falar dos países que mais receberam refugiados. Então você percebe que foi na Turquia 2,9 milhões, no Paquistão 1,4 milhão, no Líbano 1 milhão, no Irã 979,4 mil, Uganda 940,8 mil, Etiópia 791,6 mil,
Jordânia, 682,2 mil. Continuando, a reportagem ainda diz que o número mostra falta de consenso internacional quando se trata de acolhimento, segundo o relatório da Acnur, e desmistifica a ideia de são os países mais desenvolvidos que mais prestam assistência aos refugiados, afirma o porta-voz do Acnur do Brasil, Luiz Fernando Godinho. Isso mostra a necessidade de que esses países de renda média ou baixa sejam melhor assistidos pela comunidade internacional. Então aqui nós tivemos e temos um exemplo de reportagem. Observe, pessoal, que tivemos um exemplo de reportagem e essa reportagem ela não está expressando opinião de nenhum repórter. Vamos um pouco mais para adiante para a gente ver agora as características de uma reportagem. Lembrando que a gente não pode confundir reportagem com notícia. Reportagem é um, notícia é outra. Vamos ver por quê. Vamos ficar atento para a gente conseguir responder de acordo com essa reportagem. O que aconteceu? Quem estava envolvido? Quando isso aconteceu? Onde? Onde foi? Como? De que forma? Por quê? As causas. Então vamos estudar agora a estrutura de uma reportagem para a gente começar a entender que cada parte da reportagem ela nos dá uma informação. Vamos para adiante? Vejamos, a reportagem é um gênero textual não literário. Ela é considerada um texto jornalístico veiculado pelos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem a qual aborda temas da sociedade em geral. Continuando, a gente percebe que nós temos aqui na reportagem uma definição de gênero textual. É aquilo que é utilizado para completar a nossa comunicação. Só que essa comunicação tem regras. Vamos ver quais são as regras mais para adiante. Vejamos, a classificação da reportagem. A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar ao mesmo tempo que prevê uma opinião dos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Então, a reportagem ela é formadora de opinião. Ela está para que o leitor forme a sua opinião através da informação. A reportagem pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. Desse modo, ela pode tanto se aproximar da notícia quanto dos artigos opinativos, porém, não deve ser confundida com eles. Então, a reportagem não pode se confundir com os artigos que têm opiniões. Expositivo e informativo, porque ele expõe sobre um determinado assunto com o intuito principal de informar o leitor. Então, a reportagem ela não tem uma opinião, ela tem que ser transmitida a notícia e quem vai formar a opinião é o leitor através dos dados contidos nessa reportagem. Podem também ser textos descritivos e narrativos, uma vez que descrevem ações e incluem tempo, espaço e personagens. Lembra-se? Descritivo, uma fotografia falada da coisa, do ser, daquilo que você está dizendo. E narrativo é quando os fatos têm a presença e a necessidade da narratória, quando a gente começa o fato com a sequência linear e dando a essa história uma opinião terceira quando se narra. Exemplo, o urso vinha andando pela estrada, fungando muito. O caçador, ao avistar o urso,
de repente se deitou no chão. E agora, o que vou fazer? Disse o caçador. Observa que essa passagenzinha, ela tem um narrador. E agora, o que vou fazer? Foi o pensamento do caçador. E ainda vem para complementar. Disse o caçador na fala, quer dizer, que houve uma narratória. Então, nesse caso aqui, é como se alguém estivesse contando uma história. E quem conta a história é o narrador. E, por fim, é um texto opinativo, quer dizer, tem opinião, ou seja, o repórter apresenta juízos de valor sobre o que está sendo discorrido. Geralmente são textos mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres, enquanto as notícias são textos relativamente curtos e impessoais que possuem o intuito de somente informar o leitor de um fato tal ocorrido. Então, vocês observem, notícia informa o fato. Reportagem apresenta juízos de valores sobre o que está sendo dito, sobre o que está sendo colocado. Então, notícia com reportagem tem essa diferença. Notícia, repetindo, são textos curtos, impessoais, que possuem o intuito somente de informar o leitor de um fato tal ocorrido. Já a reportagem é outra história. A reportagem, ela é longa, ela pode ser opinativa, ela pode ser assinada pelos repórteres que fizeram essa reportagem. A notícia tem que ser dada de uma forma que não tenha opinião de quem está dando a notícia. O leitor que vai tirar sua conclusão por aquilo que entendeu. Continuando. E aqui um resumo. Podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens faz parte do chamado jornalismo opinativo. Quer dizer, jornalismo informativo é aquele que tem a única função de informar. Jornalismo opinativo é aquele que pode expressar o entendimento do repórter, de quem está transmitindo a notícia. Ele pode ser de tal maneira escrita ou até mesmo falada. Se a gente falar a nossa opinião, nós estamos fazendo uma notícia opinativa. Então, nesse caso aí, se a gente está dando opinião dentro da notícia, ela passa a ser uma reportagem. Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter, donde se desenvolve um debate sobre um tema de modo mais abrangente que a notícia. Então, observa que a reportagem é uma e a notícia é outra. Lembrando, notícia não tem opinião. Reportagem é mais longo, pode ter a opinião do repórter, de quem está escrevendo ou transmitindo. E dentro da reportagem, a estrutura dos textos jornalísticos, elas vão ser divididas em 3 partes. O título principal e secundário. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar 2 títulos. Um principal e mais abrangente, chamado de manchete, e outro secundário, uma espécie de substituto e mais específico. Observa que é a lead, né? A lead é aquele texto no qual a linguagem jornalística corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave são apontadas. O corpo do texto é o desenvolvimento, é onde vem sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Nossa parte, ou nessa parte, o repórter reúne todas as informações e apresenta num texto coeso e coerente. Quer dizer, que ele tem que estar ligado ao título principal, ele tem que estar ligado ao título secundário, e a lead tem que ter alguma coisa a ver falando
do corpo do texto, porque normalmente é tirado de lá a parte principal e joga aquilo que chama a atenção e faz com que o leitor tenha a informação do que vai ser dito. Então, as principais características de uma reportagem, elas seguem da seguinte forma: textos em primeira e terceira pessoa. Primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? A primeira pessoa do singular. Quem é? Eu. Quem é a primeira pessoa do plural? Então nós vamos agora voltar para aquela partezinha dos pronomes. Quando a gente vai conjugar os verbos, a gente fala eu. Depois a gente fala segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. Isso do singular. Agora vem para o plural. Tu, nós e vós. Né? Tu é singular. Eu, tu, ele, singular. Nós, vós, eles, plural. Então observe, quem é a primeira pessoa do singular? Eu. E a terceira? Ele ou ela. E se for plural? Eles ou elas. Então, voltando aqui. Textos em primeira e terceira pessoa. Não sei se vocês observam, mas sempre que eu estou dando aula eu falo nós fizemos isso. Quando eu falo nós, estou referindo a minha pessoa e outras pessoas. Porém, essa parte está em terceira pessoa porque o texto deve ser discorrido assim. Então, presença de títulos. Tem sempre um título. Temas sociais e políticos ou econômicos. No caso, voltando, títulos. Título é aquilo que está no início da matéria. Está no início da matéria. Que relaciona-se à matéria. Temas sociais. Está falando de quê? De fome. No caso da reportagem que a gente leu, fala de quê? De condições sociais, moradia, fome, trabalho. Políticos podem ser políticos, relacionado ao sistema, não é partidário unicamente que eu estou falando. O sistema político são ações governamentais, são ações que modificam a vida do cidadão. Econômicos, aqueles relacionados ao financeiro, à renda. Linguagem simples, é aquela linguagem que tem que falar para o leitor, clara e dinâmica. Então, não pode ficar dando voltas, enchendo linguiça. O texto vai direto, ele é claro, ele tem que ser específico ao que ele se pretende. O discurso direto e também pode ser indireto. O discurso pode ocorrer das duas formas. Pode ser de uma forma objetiva e subjetiva. Objetivo é aquele que já dá ao leitor a opinião. Subjetivo é aquele que o leitor tira a conclusão. Depois de ler, ele vai entender, interpretar. Linguagem formal. Linguagem formal é aquela que segue os padrões da língua portuguesa. Pontuação, concordância, está relacionado à formalidade da língua, às regras que a gente se utiliza para escrever e se comunicar. Textos assinados pelo autor. Então, esses textos assinados pelo autor existe sim na reportagem. Então, observa que a reportagem é mais completa. Ela tem muitas características. E essas características requer tempo e, digamos assim, requer uma formação de quem a escreve. Então, para recapitularmos, os textos mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres, reportagem. As notícias são textos relativamente curtos, impessoais, que possuem o intuito de somente informar o leitor de um fato ocorrido. Espero que
a gente tenha tirado as dúvidas nessa aula sobre reportagem, notícia. Espero que todos tenham entendido a nossa aula sobre reportagem e diferenciado o que é reportagem e notícia. Né? Para fins de esclarecimento, a gente vai continuar com as aulas de língua portuguesa, em outro momento com outra matéria, mas a de hoje foi reportagem e a aula fica por aqui. E a gente agradece a todos que tiveram a paciência para assistir até o fim. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, dar aquele like se necessário e caso não goste, pode também negativar, não tem problema. A gente está aqui pronto para ouvir as críticas de vocês. Muito obrigado e até a próxima! Então, tchau, criaturinha, e até a próxima aula. Um beijo, um abraço para vocês. Tchau!